como eu disse, é uma alegria recebermos aqui o nosso irmão Almeida. Para falar claro, ele é um baluarte da doutrina espírita na cidade de São Carlos. Parece que quando a gente lembra de São Carlos, é ele que a gente se lembra, né? Tantos anos a sua lides, o seu trabalho, o seu esforço, né? E ficamos imensamente felizes porque ele vem colaborar conosco aqui na nossa casa, na nossa cidade. Antônio de Almeida Silva Filho, de profissão cirurgião dentista. Pertence ao Centro Espírita Nosso Lar, trabalhador antigo, não é, do Nosso Lar. E o Nosso Lar é uma instituição que mantém uma casa de assistência ao menor, com um projeto Maternidade Consciente, que atende adolescentes, né? Atende diariamente cerca de 300 crianças nos diversos projetos que tem. Almeida participa desta instituição, trabalha incansavelmente com todo esse trabalho assistencial que este centro promove. Então, nós hoje vamos aprender a lição que carinhosamente preparou para nós nesta tarde. Vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem em nossa casa e possamos assim continuar contando com a sua colaboração, vindo nos ensinar lá da cidade de São Carlos. Almeida, que Jesus te abençoe. Gente boa de Araraquara, muito boa tarde. É uma alegria, uma satisfação estar aqui novamente para conversarmos de assuntos atinentes à nossa doutrina. E aqueles que não são de Araraquara, mas são de cidades circunvizinhas, que eu sei que muitas pessoas de fora acorrem a esta casa também, inclusive de São Carlos, vêm pessoas para cá, em busca do amparo espiritual. Então, a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui e que a gente esteja aqui nessa vontade enorme de nós unirmos os nossos sentimentos, os nossos melhores votos de que todos possam sair daqui realmente gratificados. Gratificados por tudo aquilo que viemos buscar, não é? E a gente gostaria, nesta tarde, de fazermos de início a consideração sobre uma música que é uma música do Fábio Júnior. Ele tem essa música e ela é de alto... Aliás, o Fábio Júnior é espírita. E ele tem diversas composições que você até seria interessante que vocês na internet procurassem sobre as músicas dele, que quase todas elas contêm um conteúdo espiritualista, não é? E essa aqui é Contando Estrelas. Ela diz mais ou menos o seguinte, se fosse bem interpretada. Sempre que eu me pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente. O que eu faço neste mundo? Qual é o meu papel? Para onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber antes do fim, saber quem sou, para onde vou, de onde eu vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz
um dia vai acontecer. Veja que interessante. Sempre que eu me pego contando estrelas, o que é se pegar contando estrelas? Senão a gente estava naqueles momentos em que a gente procura interiorizar-se e buscar significados maiores para a nossa vida. E que nós buscamos, sem dúvida alguma, essa interação com o universo, essa aproximação com Deus, irmos buscar sentimentos que normalmente passam desapercebidos por quase todos nós. Então, contar estrelas, na verdade, significa extravasar-se em busca de alguma coisa que está muito além e muito acima de nós, não é? E quando eu faço isso, fica uma pergunta na minha mente: para onde é que vai a vida da gente? É uma pergunta que a gente deve fazer constantemente. Para onde é que vai a vida da gente? Como é que eu tenho vivido? O que eu busco aqui nessa terra? Será que eu estou aqui para simplesmente gozar a vida, como se nós estivéssemos assistindo uma peça de teatro em que o enredo da peça não nos diz respeito? Não é isso. Nós fazemos parte e somos atores integrantes da peça que se desenrola aqui na terra. E a gente procura sempre fazer o melhor que a gente pode, é o que se espera, embora nem sempre se consiga e nem sempre se faça isso, não é? Mas para onde é que leva a vida da gente? Quantas pessoas se perguntam isso ao longo da vida, quando a vida às vezes sofre alguns rebaixos, quando a gente sofre alguns impactos da sorte, da vida, a gente fica se perguntando: o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo, com a minha família? É uma pergunta que a gente faz constantemente, não é? Mas aí a gente fica sabendo desta frase: não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior. Não é por acaso que a gente está aqui. Existe uma razão maior. Então o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós viemos aqui para essa terra? Será para que nós gozássemos simplesmente a vida, que a gente conquistasse riquezas, que a gente procurasse usufruir de tudo aquilo que a vida oferece no seu grau mais extremado? Será que é isso que nós viemos fazer aqui? Ou será que a vida, na verdade, é uma oportunidade que nos é oferecida de nós nos melhorarmos, de nós progredirmos, de nós continuarmos, não é? Constantemente estar em busca do Criador, em busca de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: mas a vida é uma só, a vida passa muito rápido, é preciso aproveitar a vida porque ela passa muito rápido. Não é verdade, a vida é eterna. Às vezes falam o seguinte a respeito da doutrina espírita: bom, o Espiritismo fala que nós temos uma porção de vidas. O Espiritismo nunca falou que nós temos uma porção de vidas. Nós temos uma vida só. Essa vida é a vida do Espírito, que vai do início, desde quando ele surgiu, desde quando ele foi criado, até a aproximação do aperfeiçoamento completo, até nós atingirmos o máximo da perfeição que nos é dado chegar. Então, a nossa vida é uma só. Ela tem, na verdade, oportunidades renovadas aqui na Terra ou em outros mundos, de nós aprimorarmos e abreviarmos essa caminhada em direção ao Criador. São oportunidades que nos são oferecidas, mas a nossa vida é uma só. Ou seja, aquilo que nós encerramos quando vamos ao túmulo, não encerramos, nós continuamos. Passando para a vida espiritual, temos a oportunidade não só de rever aquilo que fizemos nesta encarnação, nesta vida, como também nós temos a oportunidade de nos preparar para uma próxima vez nós fazermos melhor do que aquilo que fizemos nesta atual vida nossa, não é? Então, depois ele fala assim: não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber, antes do fim,
saber quem sou, para onde vou e de onde eu vim. É a pergunta que atormenta todas as pessoas, né? E perguntemos, qualquer que seja a religião delas, qual é a sua origem? Ah, eu fui criado por ocasião do nascimento do meu corpo. Quando meu corpo nasceu, Deus me deu essa alma que eu tenho. Isso é o que afirmam algumas religiões, como o católico, como o evangélico, que acha que a nossa alma foi criada por ocasião do nascimento. Então é sempre uma coisa nova, que começa no berço e se encerra no túmulo. O que você fez nessa vida está feito e pronto. É por isso que as religiões têm uma visão diferente, uma visão específica do que é a nossa vida. O católico acha que, por exemplo, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, na verdade, nós vamos ser submetidos a um julgamento sobre a nossa vida. Quem fez coisas boas, quem levou uma vida adequada, será encaminhado para o céu, e lá no céu vai viver eternamente na felicidade da contemplação de Deus. E ainda, naturalmente, nós podemos ornamentar o céu do jeito que a gente quiser, né? Podemos colocar anjinhos tocando harpa, podemos ouvir cânticos, podemos andar entre flores, entre jardins, mas só coisa boa. Mas quem vai para o inferno está enrolado, está perdido. Ele não tem mais conserto. Ou seja, ele vai passar o resto da eternidade lá entre os diabinhos, cutucando ele com ferrão, passando, um dia ele vai no óleo quente, outro dia ele vai no fogo, outro dia alguém atormenta ele, né? Mas, então, são visões que o católico tem da vida depois da nossa morte. Na verdade, o católico ainda nos oferece uma outra opção de vida após a morte do nosso corpo físico. Ou seja, nós podemos ir para o purgatório. O purgatório é um lugar onde a gente tem lá uma fase temporária em que a gente vai, purgatório quer dizer purgar, pagar os débitos que nós deixamos atrasados e que não sejam muito graves. Porque se forem graves, nós vamos direto para o inferno, não tem jeito. Agora, se forem mais ou menos, né, naquelas coisas que, mas tudo bem, mas ele não era tão ruim assim, ele era mais ou menos, ele fez muita coisa boa, mas também aprontou algumas, né? Sabe que ele foi para o inferno? Não, não merece. Foi para o céu? Também não merece. Então ele está no purgatório. Só que no purgatório tem um problema sério. Ninguém sai do purgatório pelo seu próprio esforço. Ele precisa da intercessão de alguém para que ele possa sair do purgatório. Então é preciso que a gente reze por ele, ore por ele. E é por isso que o católico faz a missa de corpo presente, a missa de 7º dia, de 1º aniversário, e vai durante a vida toda fazendo missas, porque a gente nunca sabe, né, o quanto que ele saiu devendo daqui. Vai que a dívida era muito grande, então a gente tem que reforçar, né, para poder tirá-lo do purgatório e mandá-lo para o céu. Já o evangélico, para ele não tem essa história de purgatório. Para ele é simplesmente o seguinte: você desencarnou, você morreu, a sua sorte já está traçada. Não adianta orar por ele, não adianta pedir a Deus por ele, não adianta fazer nada, porque a sorte dele está traçada. Ele vai ficar dormindo até o dia do juízo final. Então, quando vai ser feito um grande julgamento, Jesus vai voltar, todos sairão dos túmulos, aqueles que sairão dos túmulos e virão para ser feito esse julgamento de todos. Aí diz que os maus vão ser colocados do lado esquerdo, os direitos para o lado direito, os do direito vão para o céu e os do lado esquerdo vão para o inferno. Eu nunca entendi muito bem essa coisa de lado esquerdo e lado direito, né? Mas é uma superstição, é uma crença que vem desde muito tempo, né? Aliás, já no tempo de Jesus se falava de que havia o lado esquerdo e o lado direito. Você sabe que quando Jesus foi crucificado, do lado esquerdo, quem ficou? Gestas,
que era o mau ladrão. Do lado direito ficou o Dimas, que era o bom ladrão. Então, essa crença do lado esquerdo, vocês ouvem falar muito isso aí. Quando vocês falam, por exemplo, vão bater o carro, vocês vão lá no homem da seguradora, o que ele vai falar? Como é que foi o sinistro? O sinistro significa esquerdo. A palavra sinistro significa esquerdo. Ou seja, a palavra que seria certa para quem é canhoto seria um cara sinistro, né? Não, o cara é sinistro. Mas esse sinistro passou para nós com aquela impressão de coisa ruim, coisa tenebrosa. Por quê? Porque essa parte de se entender a esquerda e a direita vem lá de muito tempo. Não sei quem introduziu essa história, mas que vem de lá, vem. Hoje eu levantei com o pé esquerdo. Não é isso que o pessoal fala? Hoje eu levantei com o pé esquerdo. Nada dá certo. Então, tem algumas pessoas que são tão supersticiosas que elas não saem da cama sem pôr o pé direito no chão primeiro. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Então essas coisas vão acontecendo ao longo da vida da gente. Muito bem. Então, para o evangélico, o indivíduo vai para o inferno, onde vai sofrer eternamente, ou vai para o céu, onde vai viver eternamente em graças, né? Em estado de graças. O espírita tem uma visão completamente diferente da nossa vida após a morte do corpo físico. Ou seja, quando a gente desencarna, a gente não é mandado para nenhum tribunal. Nenhum tribunal. O único tribunal que nós enfrentamos é o tribunal da nossa própria consciência. É o tribunal daqueles possíveis inimigos que nós criamos na nossa vida aqui do dia a dia, e que nos querem mal e nos desejam mal. Então, se eles já se anteciparam na ida para o plano espiritual, eles vão estar lá esperando por nós, para acertar as contas, para bater um papo, mas um papo muito desagradável, em que nós vamos ser acusados daquelas coisas que nós fizemos, que falamos assim, mas ninguém ficou sabendo, ninguém sabe. Então parece que isso não existiu na nossa vida, mas nada da nossa vida fica esquecido. Nada, absolutamente nada. Tudo é anotado. Costuma-se dizer isso em medicina como somatização. O que é somatização? Somatização são todos aqueles males, aqueles problemas de ordem psicológica, de ordem psíquica, ou seja, para nós de ordem espiritual, que se transferem para o nosso corpo físico em forma de doenças. E muitas das nossas doenças são de origem exatamente do psiquismo. Então, atualmente, a medicina está fazendo exatamente isso, recomendando nos hospitais, especialmente, a religiosidade. Nos consultórios, especialmente daqueles consultórios de médicos um bocadinho mais esclarecidos, recomendam que o indivíduo ore, que ele perdoe, especialmente o cardiologista bem informado, assim, os males do coração são a maioria das vezes causados não por problemas genéticos, não por más formações, mas por mágoa que você conserva no seu coração, ódio que você alimenta no dia a dia, aquelas coisas que ficam lá e a gente vai transferindo dia após dia, tentando resolver e procura e às vezes não resolve, não é? Então, isso se chama somatização, ou seja, passagem dos nossos problemas de ordem mental, de ordem psíquica, para o nosso corpo. E isso se repete verdadeiramente. Problemas de toda a ordem do nosso corpo, até de fadiga, de cansaço excessivo, dores, canseira, tudo, diversas doenças que são repetitivas, problemas de ordem genital, de ordem digestiva, que são repetitivas, renitentes, que toma, melhora, sarou, tal, você sarou. Dali um tempo o problema está voltando outra vez. Por quê? Porque a causa daquele problema não foi removida. E qual é a causa daquele problema? É aquela mágoa que nós conservamos no coração. Aquela mágoa daquela coisa que nos fizeram e que nós não aprendemos e não soubemos perdoar.
Aquela coisa que fica ali martirizando. Puxa vida, mas ele ou ela me fez sofrer, ele ou ela me abandonou, eu estou aqui sem carinho, sem amor, sem uma série de coisas, tal, não é? E eu estou aqui magoado, sentido, alimentando no meu coração aquele sentimento de mágoa quando é de ódio e de vingança. Então, os sentimentos de ódio, de vingança, de mágoa, são os maiores causadores das nossas doenças do corpo físico. Quando nós conseguimos limpar a nossa mente desses problemas, dessas mágoas, desse ódio, dessa vingança, quando a gente já consegue fazer isso, nós temos uma melhoria física bastante significativa. E problemas que nos martirizavam durante a vida toda, puxa vida, tomei sem tomar remédio. Eu fui no centro espírita, comecei a fazer o COEM, comecei a fazer um curso tal. Sabe que eu melhorei? Sabe que eu fiquei bom daquilo lá? Não sei como é que foi, não tem, tomei água fluida, lá que fala água fluida, tomei tudo lá e melhorei. Só que ao lado daquela aguinha fluida, que é fluida realmente, nós tomamos o quê? Chá de evangelho, chá de boa orientação, chá de estímulo, para que a gente perdoe, para que a gente ame, para que a gente aprenda a viver de uma maneira gostosa e folgada. Então, é isso que significa muito grande, é o significado grande que tem dentro da doutrina espírita, porque a gente não fica apelando simplesmente, não gente, vamos pedir a Deus que faça um milagre e tal. O milagre está dentro de nós. O milagre depende de nós. Não adianta a gente pedir para Deus fazer um milagre se eu estou com vontade de torcer o pescoço daquela pessoa, que eu não gosto dela, não é? Então, enquanto eu alimentar esse sentimento de raiva, de ódio, de perseguição, remédio nenhum faz efeito. Mas quando a gente alimenta essas coisas boas, o que acontece? Melhora muito. Fizeram experiências em hospitais, especialmente nos Estados Unidos, e aqui também, em hospitais da USP, fizeram essa experiência. Ou seja, colocaram lá um grupo de doentes e pediram para pessoas orarem por aquele grupo de doentes. Não importa qual a religião dessas pessoas que oraram, isso não é importante. O importante é que tenham orado para aquelas pessoas, pedindo para elas a ajuda, o socorro, que elas sarassem, que elas se recuperassem. E para um outro grupo, ninguém pediu para ser orado. O que eles observaram foi que depois de um certo tempo já estipulado, aquele grupo que recebeu as orações teve uma significativa melhora no seu estado. Alguns sararam completamente, mas o que se observou de uma maneira geral, que os medicamentos fizeram muito mais ação naquele grupo para o qual fizeram orações do que para aquele grupo que não recebeu orações. Ora, veja que milagre interessante, milagre mesmo, no verdadeiro sentido da palavra milagre, ou seja, naquela coisa que não depende de nós ficarmos fazendo promessas horrorosas, em que nós ficamos aí nos sacrificando, carregando, subindo de joelho escadarias que não tem fim, ou carregando cruzes que a gente não físicas, quando a nossa cruz moral a gente larga no canto, aquela cruz que nós devíamos carregar, para nos livrar dela, essa nós esquecemos. Mas aquela cruz, andamos então fazendo uma promessa para a gente se livrar do problema nosso. Mas então aquele grupo que recebe essas orações sara muito mais rapidamente. O medicamento faz muito mais efeito. Tudo é melhor para aquele grupo. E aqueles que desencarnam nesse grupo, desencarnam em condições muito melhores, ou seja, com mais tranquilidade, sem aqueles problemas que a gente às vezes observa por ocasião do desencarne, de sofrimento muito grande. Não, foram desprendimentos muito mais tranquilos do que naquele grupo que não... Eu estou apontando palavra, não tem nada a ver com... É porque ele está na minha esquerda, aqui está na minha direita. Não tem como se sentar aí, né? Mas então é isso. Essas coisas são verdadeiras, são experiências feitas cientificamente, observadas com dados.
E aquilo que a gente vem repetindo na doutrina há tanto tempo, agora começa a invadir as universidades, começa a invadir os hospitais, alertando e arejando a mente dos médicos, dos psicólogos, que estão abertos a essas coisas, conseguem então fazer coisas muito melhores para nós do que aqueles que não receberam às vezes as informações. É interessante o trabalho que o técnico, seja ele o médico, psicólogo, psicanalista, seja ele qual for, faz por nós. Claro que é importante. Eles têm os procedimentos técnicos para nos ajudar. Mas quando esses procedimentos técnicos são associados a problemas, a atitudes de ordem psicológica, de ordem mental, então a coisa funciona muito melhor do que se estivéssemos simplesmente tomando o remedinho que a gente comprou na farmácia. Então, continuemos aí com a nossa musiquinha, né? Existe uma razão maior para nós estarmos aqui, se diz a música. E qual é a razão maior? É exatamente essa, para que nós nos reconciliemos com a lei natural, com a lei de Deus, com a lei do Evangelho. Essa é a razão maior pela qual nós estamos aqui na Terra. É por outro motivo maior. E eu quero saber antes do fim, antes de desencarnar, saber quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Quando eu começo a pensar nesses termos, de onde eu vim, para onde eu vou, a gente começa a se preocupar melhor com a nossa atual existência, não é? Porque de onde eu vim e para onde eu vou é que importa bastante. Porque a nossa vida atual é que faz com que a gente tenha uma vida feliz no mundo espiritual ou não. Então a vida nossa é muito importante, é uma oportunidade que Deus nos oferece muito grande para que a gente possa se recuperar dos nossos problemas, reajustar os nossos desarranjos mentais e assim termos uma caminhada mais tranquila em direção ao Criador. E completa, a vida é tão maravilhosa, é tão bonita. Pena que a gente não sabe viver. Veja que coisa interessante, né? A vida realmente é muito gostosa. Eu digo para vocês que viver é uma coisa muito gostosa. Os anos passam. Eu tenho 86 anos de idade. Estou vivendo uma das fases mais felizes da minha vida. Muito gostosa. Estou adorando viver, adorando viver. Por isso, a gente precisa gostar da vida e saber aproveitar a vida como ela se oferece para a gente. Aquilo que ela tem de bom. E aquilo que ela tem de bom é aquilo que, como é que vai ser meu fim? Para onde é que eu vou? Como é que vai acontecer comigo? Isso, quando a gente tem 18, 19 anos, parece que nunca vai acontecer. Mas passa tão rápido, quando você pensa, você já está lá. É um pulo, é um salto que a gente faz. E pode estar certos, não dá para deixar para amanhã a mudança que nós temos que fazer na nossa vida. Não dá para deixar para amanhã, porque talvez o amanhã seja hoje. O amanhã talvez esteja marcado para amanhã mesmo. E aí como é que a gente faz? Você se lembra muito bem daquela historinha já contada com certeza muitas vezes, mas que havia um senhor que ele morava de frente a uma casa espírita. Do lado de cada rua e na casa da frente era um centro espírita. E ele tinha uma área onde ele ficava lá à tarde, depois de um trabalho, descansando, né? Fumava o seu cigarrinho, olhava para a rua, olhava para o tempo, ia deixando o tempo passar de uma maneira que ele achava muito gostosa. Mas ele observava o seguinte, que muita gente chegava na casa espírita e entrava, e ele ouvia lá na casa espírita alguém que falava, talvez com muito entusiasmo, a respeito de Jesus, das coisas que Jesus havia feito, dos conselhos que Jesus havia trazido para nós, e nesse falar de Jesus, ele falava assim, puxa vida, sabe que é bacana isso, né? Não imaginava que na casa espírita se falasse tanto de Jesus,
se falasse tanto de Deus, se falasse tanto de coisas boas. Haviam me falado aqui, casa aqui, espiritismo, cuidava era de coisa do diabo, fazia lá coisa ruim para os outros, né? Prejudicava os outros, que só o capeta que estava por lá. Mas o capeta é muito bom, porque ele fala coisa tão bonita. Ele fala de Jesus, ele fala de Deus, ele aconselha o nosso reajustamento com a lei divina. Ele faz tanta coisa boa que, sinceramente, ali só pode ter coisa boa. E ele falava assim, olha, qualquer dia desse eu vou lá, vou criar coragem, vou atravessar a rua e vou lá ver como é que é isso de perto. E ele, todas as tardes, ficava observando e pensando, eu vou atravessar a rua e vou lá ver na casa espírita o que realmente é essa doutrina. Os anos foram passando e ele sempre pensando em atravessar a rua, mas nunca chegava aquele dia, porque hoje o São Paulo vai jogar, isso é coisa importante. Joga hoje, 7 horas da noite, não perca. Mas é interessante isso, que hoje o São Paulo vai jogar, e então não vai dar. Amanhã, porque tinha era o fim da novela, outro dia não sei o quê, outro dia ia receber uns amigos, e nunca dava certo para ele atravessar a rua. Aí ele pensou, falou assim, puxa vida, mas eu já estou na época de aposentar. A hora que eu aposentar, eu não vou ter mais o compromisso com o trabalho, não vou chegar cansado em casa, então aí eu vou atravessar a rua e vou lá ver o que fazem lá. E chegou a aposentadoria, fizeram uma festa para ele no dia da aposentadoria, deram um relógio de ouro. Isso é o típico presente de quando mandar o cara embora para a aposentadoria, dar um relógio de ouro, significando o apreço que os seus companheiros de trabalho têm, não sei o que lá, tal, né? Ou se saiu, agora abriu uma vaga, né? Na verdade, o pensamento é mais ou menos esse. Mas, então, ele ficava na expectativa, até que um dia chegou a aposentadoria. Ele aposentou, falou assim, puxa vida, agora não preciso mais de trabalhar, não tenho mais esse cansaço do trabalho. Puxa, mas eu trabalhei tantos e tantos anos, né? É justo que eu aproveite aí uns 2, 3 meses, pelo menos, para fazer uma viagem, para fazer aquilo que eu sempre quis fazer e nunca pude fazer. E assim, ele foi mais uns 2, 3 meses aproveitando o descanso que ele havia dado. Aí ele falou assim, bom, já descansei, hoje eu estou resolvido a atravessar a rua e ir na casa espírita. Mas chegou a tarde, aquela dorzinha que vinha incomodando ele há tanto tempo na perna, aquela dor que ele precisava esticar a perna, colocá-la numa posição boa para ele não doer tanto, ela estava mais forte. E ele falou assim, está doendo tanto a minha perna que eu não vou nem conseguir atravessar a rua, vou deixar para depois de amanhã. E deixou para depois de amanhã. Hoje sim, estou perfeito, não tenho nada, eu vou atravessar a rua. Era no dia seguinte. Só que no dia seguinte, ele desencarnou. E ele nunca atravessou a rua. Estava na frente da casa dele. Jesus estava chamando por ele há tanto tempo, atravessa a rua, vem aqui. E ele nunca atravessou a rua. O dia que ele resolveu atravessar, ele desencarnou. Aí passou para o plano espiritual e lá enfrentou todas as suas dificuldades, pensando, né? Puxa vida, por que eu não atravessei a rua? Era só 50 metros, não era distante. E assim somos nós, queridos irmãos e irmãs. Isso é conosco, não é? Nós ficamos protelando as mudanças que temos que fazer. E às vezes ficamos na expectativa que o dia que nós formos à casa espírita, vamos encontrar lá um médium poderoso, daqueles médiuns fortes mesmo, né? Que chega perto da gente e a gente, pá, ficou bom. Vai procurar a vida inteira e não vai achar. Não vai achar. Porque toda mudança requer trabalho nosso. Toda mudança requer de nós o esforço de fazermos mudanças em nós mesmos. Ninguém vai chegar nesta casa ou em qualquer outra casa e vai sair daqui, puxa vida, foi um milagre, aconteceu, entrei, saí, estou bom, não preciso mais me preocupar com isso. Não vai acontecer, porque ao mesmo tempo em que o passe beneficia, ao mesmo tempo que o Evangelho esclarece, ao mesmo tempo que a amizade de todos nos abraça e nos acolhe,
Isso é sempre na expectativa de que nós entendamos e compreendamos bem aquilo que Jesus falou conosco. Está lá no Evangelho há 2000 anos. O que significa Evangelho? Boa nova. Evangelho significa boa nova. O que é uma boa nova? É a carta que nós esperamos, né? Que chegue em nossa casa e nos traga notícias boas para a gente. E todos os dias o Evangelho está batendo nas nossas portas. Bate e a gente vai olhar, atender, olha para... Não é que não. Deve morar mais para frente. O Evangelho nunca está falando para a gente, parece. Fala para os outros. Se caso fulano tivesse vindo comigo hoje no centro, ele ia ouvir essas coisas e ia ser muito bom para ele. Muitos de nós pensamos assim, né? Aquele que viera para vir conosco e não veio, porque era ele que tinha que ouvir. Nós não estamos precisando muito disso, mas os outros estão. Na verdade, todos nós estamos precisando. Todos nós, inclusive nós todos. Não tem ninguém fora desse jogo. É um jogo para todos nós. É interessante que a gente entenda que quando a gente reencarna, quando a gente vem para cá, é como se nós recebêssemos um cartão de crédito para a nossa vida. Um cartão de crédito. Esse cartão de crédito nos fala o seguinte: puxa, você tem direito a muitas coisas. Quando você vai no banco, o banco às vezes não quer dar um cartão de crédito para a gente, ele faz questão de dar um cartão de crédito para a gente, né? E ali então ele fala, não, mas o senhor não tem, na verdade, saldo, o senhor não tem movimentação, mas nós vamos dar em caráter de cortesia um cartão de crédito para o senhor, não é? A gente fica tudo feliz, tudo satisfeito, né? Puxa vida, vai dar um cartão de crédito para mim, né? Só que esse cartão de crédito, se a gente não souber administrá-lo, nós ficamos devendo tanto para o banco, que estamos com a nossa vida enrolada, de uma vez para sempre. Nós, quando reencarnamos, é como se recebêssemos um cartão de crédito. Mas como a nossa vida não começa quando nós nascemos, mas é uma continuidade, nesse cartão de crédito, vem ali anotado tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida, de bom e de ruim. Ou seja, alguns entram na vida já com um cartão de crédito devendo. E tem que pagar o que ficou devendo da encarnação passada. Está devendo, a conta é uma só, a vida é uma só. Então ele tem que acertar as contas do seu cartão de crédito. E vai ter que acertar, não tem choro. Aí quando ele já nasce com problemas às vezes. Já nascem com problemas. Ou seja, quantos que nascem com esses problemas, não é isso? Nascem com uma série de coisas que vamos chamar de problemas genéticos, problemas daqui, problemas de lá, mas nós já nascemos com esses problemas. Problemas às vezes sérios, né, que significam que a gente tem que aproveitar ao máximo aquele tempo que vamos aqui permanecer para podermos nos aliviar das dores que nós temos na vida. Esse cartão de crédito, a gente sabe que quando a gente reencarna, ele vem com uma certa durabilidade, né? Se vocês olharem no cartão de crédito que vocês percebem aí, ele tem um vencimento, precisa renovar. Precisa renovar. E se caso não renovar, ou seja, se a gente desencarnar antes, a gente não tem como renovar aquele cartão. Vai receber um outro cartão depois na outra encarnação. Então a gente deve fazer o possível para não deixar o nosso cartão em débito, mas sim com crédito, para a gente ter uma vida próxima, muito mais fácil, muito mais próspera, muito mais feliz. Vimos com saldo positivo e não com saldo negativo, porque se a gente chegar com saldo negativo, vamos ter que acertar a nossa conta, não tem dúvida nenhuma. E quase todos nós trazemos conosco esse débito do que vem do passado. Vem na forma de provas, na forma de situações que a gente tem que resolver aqui na Terra. É por isso que a doutrina fala tanto para nós, né? Para que nós entendamos que a nossa vida é uma oportunidade da gente fazer uma renovação. E como é que esse cartão funciona? Através do nosso perispírito.
O perispírito é o elo de ligação, pois ele acompanha o espírito ao longo das encarnações. Então, existe uma memória perispiritual que carrega consigo gravados os nossos males e os nossos bens do passado. O nosso físico todo, ao reencarnarmos, também traz impregnado, impresso no nosso físico, os nossos problemas do passado. Se nós, por exemplo, caímos na infelicidade de terminarmos a nossa vida nos suicidando, se dermos um tiro no ouvido, provavelmente a gente vai reencarnar com um problema auditivo sério. Por quê? Porque nós machucamos, nós gravamos no nosso perispírito marcas que permanecem após a outra encarnação. E vai ser difícil pagar isso aí, porque às vezes vamos sofrer daquele mal durante a vida toda. Às vezes tomamos um cáustico, uma soda cáustica para acabar com a nossa vida. Aí a gente reencarna com sérios problemas digestivos, que a gente não sabe, puxa, mas eu como tão pouquinho, eu só como coisa boa e tem um problema digestivo tão grande. Vocês vão de conhecer seguramente pessoas que têm esse tipo de problema, que se alimentam bem, não usam bebida alcoólica, não usam aquilo, e, no entretanto, tem um problema digestivo sério, de difícil resolução. Com certeza nós trouxemos do passado lesões perispirituais que agora, quando o nosso corpo se formou, ele estampou no nosso corpo físico aqueles problemas do passado. Quantos de nós trazemos problemas sérios em todo o nosso organismo? Seria necessário conversarmos muito tempo sobre isso, para a gente tentar entender isso melhor, não é? Mas o tempo nosso, ele não é tão longo assim. Não consigo ver daqui o relógio. Quanto que ele fala lá? Não, quanto que ele fala? Me responda isso. 4 horas. Não quero massacrá-los com mais tempo, eu já falei quase 1 hora, não é? E isso é massacre. Mas vocês têm que sofrer. Estou dando a oportunidade para vocês de dar um salto, né? Na atual reencarnação. Sair e falar assim, nossa, mas foi bom, né? Eu vim aqui falar para vocês que a gente tem que mudar, tem que modificar, tem que melhorar, tem que aprender a perdoar, tem que amar o seu semelhante. Enfim, temos que fazer tanta coisa para deixarmos a nossa vida bem enquadradinha dentro daquilo que o Evangelho fala. E o Evangelho é permanente. É aquela boa nova que eu me referi agora há pouco, em que Jesus está todo dia entregando para nós a boa nova. Está lá, é só ler, é só entender, é só compreender nas entrelinhas. E a gente vai ver que realmente urge, é necessário, não há mais tempo. Não temos mais tempo, temos que começar agora a fazer essas mudanças. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, é isso que eu gostaria de deixar para vocês como uma notícia, como algo a vocês pensarem. O que nós estamos fazendo com o nosso cartão de crédito que nós recebemos quando nós reencarnamos? Estamos conseguindo pagar as dívidas que nós tínhamos ou estamos acrescentando mais débitos ainda nele? É para a gente pensar e refletir e falar, é hora de mudar, é hora de pegar o Evangelho e não apenas ler, mas entender, é ver em Jesus não uma série de ensinamentos que nos obrigam a isso ou aquilo, mas em ver Jesus, o exemplo vivo da perfeição, daquilo que nós precisamos mudar para nós nos integrarmos à lei divina. Estejam certos que a partir do momento que nós conseguirmos fazer essas mudanças na nossa vida, imprimindo na nossa vida novas diretrizes, novos caminhos, nova orientação, novas metas a serem atingidas. São metas que nós devemos estipular. Tenho um inimigo, vou procurar me reconciliar com ele. Vou ter que me humilhar para ir lá perto dele, não tem importância. Vou lá e vou dizer para ele, fulano, temos há tanto tempo um problema mal resolvido. Eu não quero continuar com essa situação.
Quero conversar com você, quero que você me perdoe, se eu não fui legal com você, se você tem alguma mágoa, tenha razão, não tenha, não me importa. Não me importa. Jesus falou, antes de deixar a tua oferta no altar, vai primeiro encontrar-te com o teu irmão e reconciliar-te com ele. Está no Evangelho, está claro, evidente. A gente não pode entender isso? Tem que entender, está tão claro lá, não tem o que entender. Não precisa ter grande estudo para saber isso aí. Está escrito lá. Então, é hora da gente fazer isso. E reconciliar-se com o nosso irmão. Procurar perdoar. Ah, mas eu não consigo perdoar. Aqui nesta casa mesmo, um dia eu fiz uma palestra sobre o perdão. E quando terminei a palestra, veio um senhor dali e chegou para mim e falou assim, o senhor falou hoje sobre um problema que é o meu problema, é o perdão. Eu não consigo perdoar. Eu quero perdoar e não consigo perdoar. Ele me disse aqui, gente, neste local, essas palavras. Não tive tempo de conversar com ele. Mas o melhor jeito da gente perdoar alguém é a gente orar por ele. Orar por ele. Ah, mas no começo vai ser difícil? Vai. Você vai ter que fazer um esforço para orar por aquela pessoa que você não gosta dela. Seja um parente, seja quem quer que seja, não importa quem é. Não importa quem seja. E você então faz a sua oração e tenta na sua oração desejar o bem para ele. Desejar que ele tenha saúde, que ele seja feliz. Quando você consegue fazer isso. Eu tenho um exemplo tão claro na minha vida que eu posso contar para vocês rapidinho. Nós temos o nosso trabalho de auxílio fraterno lá no centro. E eu era um dos encarregados de fazer essas entrevistas. De um dia chegou uma senhora para conversar comigo e disse o seguinte, eu estou desesperada. Por quê? Porque todos os dias tem uma mulher que liga lá em casa e diz que eu não sou capaz de segurar o meu marido, porque ele a ama e não gosta de mim, porque eu não consigo nem segurar o meu marido para me deixar ele livre, porque esse marido pertence a ela quer esse marido para ela, e eu xingo ela me xinga e tal, e nós vivemos uma situação e eu não sei mais o que fazer da minha vida. E ela veio em busca de ajuda, em busca de socorro, não é? Eu disse para ela o seguinte, mais ou menos isso que eu estou dizendo para vocês. Olhe, se a senhora veio em expectativa de que aqui alguém ia fazer algum trabalho espiritual para resolver o problema da senhora, nós vamos fazer sim. Vamos nas nossas orações pedir para Deus abençoar a sua casa, para abençoar seu casamento, a sua vida conjugal. Vamos pedir, vamos fazer o trabalho sim para a senhora. Não custa nada para a senhora não precisa pagar nada, não precisa comprar nada, não precisa pagar nada. Nós vamos fazer sim. Mas a senhora precisa me ajudar, a senhora precisa ajudar a gente. Mas como é que eu posso ajudar? É simples. Eu quero que quando essa pessoa ligar para a senhora pegue o telefone e não responda uma palavra para ela, só ouça. Deixa ela xingar quanto ela quiser xingar. Deixa ela te ofender quanto ela quiser ofender. A senhora não responde uma palavra para ela, só ouça. Ah, mas eu não vou aguentar. Não vai. A senhora vai se esforçar, a senhora vai aguentar sim. Se esforce por isso. Ouça e fique quieta. E ela fez isso. Ela falou assim para mim numa outra entrevista, olha, ela me ligou diversas vezes, não xinguei ela, não falei nada, só ouvi. Mas agora parece que quando ela liga, parece que eu nem estou ouvindo ela me falar. Eu falei, então agora chegou o momento da senhora, enquanto ela estiver falando com a senhora, estiver xingando a senhora vai começar a orar por ela. Ore por ela. Peça a Deus que abençoe aquela criatura. Que Deus abra o seu coração. Que Deus a abençoe, que ela seja feliz. Faça isso. Vou tentar. Dali algum tempo, passou 1 mês, 2 meses, essa senhora voltou e ela disse para nós o seguinte, eu vou agradecer, vim aqui para agradecer. Por quê? Porque meu marido está em minha casa, voltou para o nosso convívio, está sendo um bom marido, está sendo um bom pai, e aquela pessoa nunca mais me telefonou.
Eu falei, graças a Deus. Mas foi uma conquista dela. Ela conseguiu. Eu não fiz nada. Ninguém fez nada. Ela fez. Quando ela parou de revidar, desarmou a mulher que a xingava, que maltratava ela. E quando ela começou a orar, ela lançou para aquela mulher sentimentos de bondade, de amizade, de carinho. E isso teve um efeito extraordinário. Atingiu direto no coração dela e do marido dela. E o marido dela se reintegrou na família. Não precisou fazer nada. Ninguém fez trabalho nenhum especial. Ninguém comprou material nenhum para fazer trabalho. Ninguém fez nada disso. Só a oração. Só o conselho. Então vejam quanto é importante a gente trabalhar bem o nosso cartão de crédito. Eu espero que vocês tenham um cartão de crédito altamente positivo. E que vocês na próxima encarnação, e eu espero que eu também, na próxima encarnação, a gente possa chegar aqui, não chorando, mas rindo a gargalhadas. E que o médico que estiver fazendo o parto possa olhar e falar assim, esse moleque é louco. Ele não chora, ele dá risada. Ele há de falar isso, porque nós vamos voltar muito felizes para a Terra. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade. Eu sempre digo que as minhas palestras são aquele arroz com feijão, né? Mas hoje nós tivemos aqui, pelo nosso irmão, um arrozinho com feijão muito especial, hein? Né? Ele colocou tudo aquilo que a gente precisa ouvir constantemente, né? Uma palestra que vai nos pontos exatos que a gente tem que mudar, que a gente tem que raciocinar, refletir. E aí, diante de uma palestra assim, a gente vê que o Evangelho de Jesus não tem nenhuma complicação. É simples, né? Basta que a gente se coloque para vivenciar os ensinamentos de Jesus, que vai ficando tudo tão fácil, tão simples. E aí isso passa a integrar a nossa maneira de ser, que é isso que a gente precisa, né? Então, é óbvio, aqui nós temos tido palestras assim lindas, sem dúvida, mas a palestra de hoje foi exatamente o que nós precisamos ouvir para alimento de nossos espíritos, sem dúvida nenhuma. Almeida, muito obrigada. Nós agradecemos. Pedimos a Deus que te abençoe, te ilumine com bastante saúde, que na nossa idade é saúde, né? Que a gente quer. Saúde, disposição para a continuidade desse trabalho belíssimo que você faz de divulgação dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Agora vamos orar. A Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, com o nosso coração feliz, elevamos o pensamento a Ti para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer. Precisamos agradecer as múltiplas oportunidades que ofereces a cada um de nós de aprendizado, de reflexões, de tomada de posição em nossas vidas. Ah, Mestre Jesus, como te agradecemos, porque sentimos que constantemente recebemos de Ti, através dos amigos espirituais, o apoio, o auxílio, as bênçãos que emanam de Deus, o nosso Pai, e de Ti, para cada um de nós. Oxalá, Mestre Jesus, possamos fazer jus a tanto amparo, a tanta solicitude
de teu coração generoso para com cada um de nós. Precisamos sim, Mestre Jesus, tomar uma posição melhor no dia a dia de nossas vidas, refletirmos intensamente sobre a nossa imperfeição e extrairmos de nós tudo aquilo que não condiz com o que vimos aprendendo através do teu Evangelho explicado pela doutrina espírita. Oxalá consigamos construir em nós as virtudes, no começo timidamente, até que possamos sim substituir as nossas imperfeições pelas virtudes que ensinastes e exemplificastes a toda a humanidade. Abençoa, Mestre Jesus, o nosso propósito de sublimação espiritual. Abençoa a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança, porque tudo isso nos conduzirá fatalmente à descoberta da felicidade. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda carente e sofredora. Abençoa até aqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. Que fluidos benéficos nos envolvam a todos neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.